A profecia de Jesus. O dilúvio de fogo no fim dos tempos. Os céus irão incendiar e choverá do céu fogo e enxofre, e a terra será queimada e não ficará nem raiz e nem ramos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é um livro revelador que traz nas suas páginas a história humana e confirma absolutamente que houve um juízo, um dilúvio de água sobre uma humanidade que pecaram de tal maneira que a Bíblia diz que o seu pecado era terrível e Deus achou por bem destruí-la. E Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 27, 37 e 39, Jesus afirma dizendo aos seus discípulos que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Antigamente, o mundo vivia de maneira absolutamente afastado de Deus e em plena ignorância. E Noé aparece na história como um pregador da justiça, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, pregando o juízo, dizendo a todos que Deus ia destruir o mundo com águas, muitas águas e abundantemente. E a humanidade nunca tinha ouvido falar em chuvas, nunca viu no céu uma nuvem, nem um relâmpago, nem um trovão. Você deve saber o seguinte, que Noé pregando e no mesmo tempo construindo a arca e dizendo ao povo o que ia acontecer. E chegando os dias da arca ela ser terminada, e aí então começou a aparecer os sinal do juízo, com aproximadamente as datas da época, do calendário da época. Os céus começou a aparecer as primeiras nuvens. As nuvens apareceram nos céus. E no decorrer dos dias, aquele volume
de nuvens escuras e os trovões, os alaridos nos céus e os relâmpagos flamejantes cortando os céus. Aí a humanidade começou a sentir temerosa ao ver aqueles grandes sinais nos céus que nunca eles ouviram falar. Aí então as comportas do céu se abrem e os fundamentos do abismo para baixo se romperam e as águas invadiram a terra. E choveu, e choveu, e choveu. Noé, antes teve esse trabalho de preparação, de trazer os animais para a arca. A pregação de Noé converteu os animais. Os animais, eles foram convertidos a Deus e entrou na arca, mas os homens ignoraram e fizeram vistas grossas para os avisos de Deus, para a palavra de Deus, e diziam que Noé estava louco, porque nunca ouviu falar em chuva. Assim também será na vinda do Filho do Homem. E Jesus falou que os céus vão se incendiar. Agora, na vinda de Jesus, para vir arrebatar o seu povo, os céus vão incendiar. As nuvens vai ser nuvem de fogo. O céu vai chover fogo e cairá pedras sobre a humanidade. E o mundo será queimado, porque a Bíblia diz que não ficará nem raiz e nem ramo. É preciso crer na palavra de Deus e nos avisos que Ele nos dá, para poder prestarmos atenção àquilo que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui e palmilhou essa terra e viveu entre nós, trouxe o Evangelho do Reino de Deus. Depois ele enviou os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. É a palavra de Deus.